Minha sogra me envergonhou diante da família toda, fazendo piadas cruéis sobre minha aparência e meu trabalho. Eu aguentei calada até revelar o que guardava em segredo há anos. Era setembro de 2018. Eu tinha 27 anos e achava que estava finalmente começando a construir uma vida adulta decente. Trabalhava como freelancer com ilustração digital. Aquele tipo de coisa que ninguém da geração anterior entende direito e vive perguntando se dá dinheiro de verdade. Morava num apartamento pequeno com meu namorado, o Caio, e a gente estava junto há pouco mais de um ano. Caio era gentil. Na época, era isso que eu mais precisava. Eu vinha de uma sequência de relacionamentos destrutivos e quando ele apareceu, com aquele jeitão meio nerd e preocupado com tudo, achei que ali tinha um porto seguro. Ele nunca foi o mais comunicativo, mas demonstrava cuidado nos detalhes. Levava café na cama nos fins de semana, lembrava de datas e sempre dizia que me achava linda, mesmo quando eu estava de moletom e cabelo desgrenhado. Foi numa sexta-feira à noite que ele me chamou para o tal jantar. Amor, minha mãe vai fazer um jantar especial lá em casa, queria muito que você fosse. Vai estar todo mundo. Na hora, confesso, deu um frio na barriga. Eu já tinha ouvido umas histórias meio atravessadas sobre a dona Alzira, mãe dele, coisa do tipo. Ela é sincera demais, fala o que pensa, como se isso fosse uma virtude. Mas no fundo, todo mundo sabia que era só desculpa para a grosseria disfarçada de autenticidade. Aceitei. Era importante para ele. E eu queria fazer dar certo. Me arrumei com cuidado. Usei um vestido simples, mas elegante, e prendi o cabelo num coque despojado. Chegamos na casa dela por volta das 8. Era uma casa grande, daquelas antigas, com móveis de madeira escura, cheirando a naftalina e óleo de peroba. A porta foi aberta por ela. Uma mulher magra, alta, com cabelo tingido de um loiro artificial e batom vermelho tão marcante quanto o olhar julgador que me lançou logo de cara. Então é você que tá com o meu menino? Achei que ele fosse escolher alguém mais robusta. Sorri. Não sabia ainda que aquele era só o início. A sala estava cheia. Tinha uns 12 familiares, todos em torno da mesa longa na sala de jantar. Quando entrei, fui apresentada a cada um deles com um sorriso congelado. Parecia que todos sabiam algo que eu não sabia. Senti os olhares escaneando minha roupa, meu corpo, minha postura. O jantar começou com aquele tipo de conversa superficial. Política, novela, comentários sobre o trânsito. Mas bastou um momento de silêncio para Dona Alzira disparar. E você trabalha com o quê mesmo? Respirei fundo. Já sabia que vinha chumbo. Respondi. Eu sou ilustradora. Trabalho com arte digital, principalmente para livros e jogos independentes. Ela riu. Literalmente. Jogou a cabeça para trás e gargalhou. Ah, então você desenha bonequinhos. Que lindo! Isso paga as contas, é? A mesa inteira riu junto, como se fosse o número de stand-up da noite. Caio riu também. Nervoso, claro, mas riu. E eu sorri, um sorriso que tremia nas bordas. Me senti com 10 anos de novo, tentando explicar para minha avó por que não queria fazer medicina. Naquele momento, percebi que eu não era bem-vinda ali. Eu era o espetáculo. Depois daquele jantar, virei figurinha carimbada em todos os encontros da família. Eles me convidavam sempre, e eu, mesmo desconfortável, aceitava. Achava que com o tempo tudo ia melhorar, que era só uma fase. Tolice. Os comentários não eram sempre diretos. Às vezes vinham embrulhados em brincadeiras. Outras vezes, como quem não quer nada. Um dia, estávamos todos assistindo TV depois do almoço. Passava uma reportagem sobre casais que se conheceram online. A sogra olhou para mim e soltou sem pestanejar. Esses relacionamentos de hoje em dia, né? Tudo por aplicativo. Antigamente a gente conhecia alguém decente na igreja, no trabalho. Agora é qualquer uma com uma foto boa que arruma um homem. Eu não disse nada. Caio também não. Mas eu vi a cunhada morder os lábios para não rir. Outra vez levei uma sobremesa feita por mim. Uma torta de limão. Ela experimentou, fez uma careta e disse alto. Diferente. Talvez mais açúcar ajudasse. Ou talvez menos açúcar. Ou talvez outra pessoa fazendo. Era sempre assim. Nunca era sobre a torta. Era sobre mim. Com o tempo, passei a ver aquela casa como um campo minado. Cada cômodo tinha uma armadilha. Cada pessoa parecia atuar num roteiro ensaiado onde eu era a piada pronta. A sogra liderava, claro. Mas tinha o tio metido a coach. A tia que fingia ser neutra, mas adorava ver o circo pegar fogo, e as duas cunhadas. Verdadeiras extensões da mãe. Caio parecia dividido. Às vezes tentava me defender de forma tímida. Outras vezes fingia que não ouvia. Eu não sabia se era medo, vergonha ou pura covardia.
Mas o que mais me doía era o silêncio dele, como se minha dor fosse pequena demais para ele se envolver. Chegou a um ponto em que eu já acordava ansiosa nos dias de visita. Desenvolvi uma gastrite que me acompanhava a cada domingo. Meu corpo falava o que minha boca não tinha coragem. Caio e eu nos casamos no civil em 2020, em plena pandemia, sem festa. Achei que isso fosse nos dar uma chance de começar do zero, sem a presença constante da mãe dele em tudo. Mas não demorou para ela retomar o controle. Ela ligava todos os dias. Mandava áudios com receitas, conselhos, ordens. Comentava sobre como ele estava mais magro. Culpa minha, claro. Como a casa estava bagunçada. Culpa minha, de novo. Como sentia falta de quando ele almoçava lá todo domingo. Outra indireta. Caio se dividia. Tentava ser o bom filho e o bom marido. Mas a verdade é que ele era um homem fraco, que nunca aprendeu a dizer não para a mãe. E eu, no meio disso, me vi diminuída. Apagada. Era como viver com uma sombra sempre atrás de mim. Uma sombra loira, magra e com batom vermelho. O pior de tudo nem eram os comentários, nem as piadas. Era a forma como, pouco a pouco, eu fui me perdendo de mim mesma. Parei de usar roupas que ela poderia criticar. Mudei o cabelo porque ela disse que aquele corte me envelhecia. Passei a esconder meu trabalho, a dizer que estava tentando outra coisa, porque era mais fácil do que explicar o que eu fazia. Abandonei projetos. Recusei convites de clientes incríveis porque não tinha energia para lidar com o mundo depois de uma tarde na casa dela. Chegou uma hora que eu olhei no espelho e não reconheci quem eu era. Nem lembrava mais da última vez que tinha me sentido bonita ou valorizada. Eu era um fantasma de mim mesma. E tudo isso por medo. Medo de perder o pouco de estabilidade que eu achava ter. Mal sabia eu que o pior ainda estava por vir. Teve um dia que ficou marcado na minha memória como um daqueles que a gente nunca quer lembrar. Mas o cérebro insiste em repetir como um disco riscado. Era um churrasco de aniversário do irmão do Caio, num sítio alugado pela família. Gente demais, bebida demais, e como sempre, minha sogra circulando como uma rainha desdenhosa no meio de seus súditos. Eu tentei ser o mais discreta possível. Usei uma roupa básica, uma calça jeans larga e uma blusa preta, porque já sabia que qualquer tentativa de estar bonita seria motivo de piada. Eu não queria chamar atenção. Só queria passar despercebida, mas ela não deixava. No meio do churrasco, quando todo mundo estava em volta da piscina, rindo e conversando, alguém comentou sobre um reality show. A conversa foi se estendendo até cair em assuntos de aparência, plásticas. E então ela me olhou, bem na frente de todo mundo, e disse: "Eu vejo essas mulheres todas fazendo harmonização facial e fico pensando, tem gente que precisava fazer um mutirão, né? Começar do zero." Risos. Todo mundo riu. Mas ela não parou. Me olhou diretamente, como quem dá a facada final. "Mas você tem coragem, viu? Eu, se tivesse uma testa daquelas, usava franja até no calor." Silêncio. Depois mais risos. Rindo de nervoso? Talvez. Mas foi como se uma bomba tivesse explodido só dentro de mim. Caio? Ele estava ao meu lado. Fingiu coçar a nuca. Olhou pro lado. Não disse nada. Ali eu senti que alguma coisa dentro de mim começou a morrer. Todo domingo era o mesmo roteiro. Eu acordava já com dor de cabeça. Me vestia com uma angústia no estômago. E ia para casa dela como quem vai para um tribunal. E ela, claro, era a juíza, promotora, júri e carrasco. Uma vez, levei um pudim que minha mãe me ensinou a fazer. Era minha forma de tentar me aproximar. Levei com carinho, achando que talvez aquele gesto suavizasse alguma coisa. Ela pegou o pudim, analisou como se fosse uma autópsia, deu uma colherada e disse: "Tá diferente. Pudim é uma coisa tão simples, né? Mas tem gente que consegue errar até isso." Todo mundo riu de novo. Sempre as risadas. Como se aquilo fosse uma gincana onde me humilhar valia ponto extra. Num outro domingo, ela resolveu comentar sobre como eu não combinava com o Caio. Ele é tão sério, tão centrado. E você... artista, né? Vive no mundo da lua. Só espero que ele não canse disso. Não era sobre mim. Era sobre apagar quem eu era. E ela fazia isso com a sutileza de uma britadeira. No começo, eu tentava explicar. Juro que tentava. Mostrava alguns projetos, falava sobre como minha arte tinha sido usada em uma campanha de uma editora grande. Eu dizia com brilho nos olhos. Mas era como jogar pérolas num triturador de ferro. "Que bonitinho, você desenha esses monstrinhos pra jogo, né? Devia mandar pro meu neto, ele adora essas coisas de videogame. Tem só 8 aninhos." Era como se meu trabalho fosse brincadeira de criança. Não importava que eu ganhava meu dinheiro, que pagava minhas contas, que recebia convites de fora do país. Ela sempre dava um jeito de rebaixar tudo. "E quando vai trabalhar de verdade? Já pensou em prestar concurso?"
Vai ficar nessa vidinha pra sempre? Eu ouvia aquilo calada. Às vezes sorria, outras vezes fingia que não era comigo. Mas por dentro, cada comentário era uma agulha me costurando numa roupa que não me servia. A parte mais cruel começou quando ela mirou no meu corpo. Eu sempre tive um tipo de corpo fora do padrão. Cintura larga, busto pequeno, coxas grossas. Nunca fui de seguir moda, me vestia como me sentia confortável. Mas ela fazia questão de me lembrar que, aos olhos dela, eu era uma aberração. Teve uma vez, quando fui ao banheiro da casa dela, e ao sair, peguei ela e a cunhada rindo baixinho. Mal cheguei perto e ela disparou. A blusa tá marcando demais. Não fica bom em quem não tem muito seio, sabe? E essa calça parece que vai estourar a qualquer movimento. Fingi que não ouvi, mas ouvi. Cada sílaba. E aquilo mexeu comigo. Comecei a me esconder dentro de roupas largas. Passei a evitar espelhos. Até na intimidade com o Caio, comecei a apagar as luzes. Porque eu achava que ele ia olhar pra mim com os olhos da mãe. O que mais doía não era só ela me humilhar, era a conivência dos outros. As cunhadas riam. O pai do Caio dizia, deixa disso, Alzira, mas sem nenhuma firmeza. Como quem diz, vai com calma pra uma tempestade. O próprio Caio. O Caio. Ele virava o rosto, fingia ver o celular, tentava mudar de assunto. Uma vez, depois de um desses episódios, eu chorei no carro, voltando pra casa. Perguntei pra ele, por que você nunca fala nada? Ele respondeu, você sabe como ela é. Se eu for contra, ela vai piorar. Melhor ignorar. Ignorar. Essa era a solução dele. Mas como se ignora um incêndio enquanto se está queimando? Foi num desses domingos. Tudo começou como sempre. Mas aquele dia, ela estava mais afiada do que nunca. Talvez tivesse tomado uma dose extra de veneno com o café. Ela fez questão de me colocar sentada ao lado dela. Começou com indiretas. Depois, passou para as diretas. Comentou da minha postura curvada, do cabelo sem graça, da unha por fazer, do cheiro de tinta que a artista carrega, e então soltou. Imagina se o Caio quisesse levar você para uma festa de gala. Com esse visual, iam achar que ele contratou a faxineira errada. Eu não aguentei. Levantei, tremendo. Fui até o banheiro. Tranquei a porta. Me olhei no espelho. E chorei. Chorei com um tipo de dor que não se explica. Chorei de raiva, de vergonha, de impotência e de ódio. Um ódio que não era só dela. Era de mim por deixar isso acontecer. Por aceitar. Fiquei lá por quase 20 minutos. Quando saí, ela comentou alto do jeito que sabia que todos ouviriam. Sumiu, hein? Tava se retocando? Não tem milagre que resolva, querida. Ali, pela primeira vez, algo dentro de mim quebrou de verdade. Mas eu ainda não estava pronta para reagir. Não naquele dia. Antes de tudo isso, muito antes da dona Alzira e das tardes de humilhação na casa dela, existia uma outra dor, um outro silêncio. Eu cresci numa casa onde falar sobre sentimentos era quase um ato de rebeldia. Onde você aprendia desde cedo que não era para dar trabalho, nem incomodar. Meu pai era um homem duro, do tipo que só sabia conversar através de ordens e olhares de reprovação. Minha mãe era uma sombra dele, sempre tensa, tentando antecipar explosões, como quem vive num campo minado. Eu era a filha do meio, entre dois irmãos barulhentos e cheios de opinião. Eu aprendi cedo que o jeito mais seguro de existir era não chamar atenção. Cresci ouvindo que eu era difícil de entender, esquisita, devagar. Me escondia nos cadernos de desenho, inventando mundos onde eu podia ser o que quisesse, bonita, forte e escutada. Mas na vida real, eu era aquela que comia rápido e em silêncio, que saía da mesa antes do fim do jantar, que apagava as luzes e dormia cedo só para não incomodar. E isso molda uma pessoa. Molda de um jeito que ninguém vê, mas que fica ali, como ferrugem por dentro. Muita gente, até amigas próximas, me perguntava: mas por que você ainda vai lá? Por que você não responde? Não se impõe? E a resposta, embora me envergonhasse, era simples. Porque eu não sabia como. Eu fui criada para suportar, para calar, para não fazer escândalo. E mais que isso, eu tinha medo. Medo de me posicionar e ser rejeitada. Medo de ser chamada de ingrata, de exagerada, de louca. Porque eu cresci ouvindo que sentimentos fortes eram coisa de gente problemática. Que mulher boa engole o choro e resolve sozinha. Então, quando a sogra me humilhava, o que eu fazia era reviver um roteiro antigo. Eu abaixava os olhos. Engolia seco. Ia pro banheiro chorar baixinho, porque no fundo eu achava que merecia. Que talvez eu fosse mesmo inadequada, estranha, fora do lugar. E Caio era o alívio. O primeiro homem que não gritava, que não batia portas, que parecia me escolher todos os dias. Só que eu não percebia que, mesmo sem gritar, ele também não me escutava.
Teve uma época que eu desenvolvi um hábito estranho. Toda vez que chegava de uma visita na casa da sogra, eu ia direto pro espelho do banheiro. Olhava fixamente para mim por longos minutos. Não era vaidade, era tentativa de reencontro. Eu ficava ali, me olhando, tentando lembrar quem eu era antes de tudo aquilo. Tentava me ver como alguém que merecia respeito. Mas era difícil, porque cada vez que ela falava alguma coisa sobre minha aparência, era como se aquilo grudasse em mim, como um rótulo que eu não conseguia arrancar. Certa vez, depois de um desses almoços, fiquei olhando minha imagem e perguntei em voz alta: "Você vai deixar isso continuar até quando?" Ninguém respondeu, mas eu chorei, como se uma parte minha tivesse ouvido e se sentido envergonhada. Com o tempo, fui percebendo que não era só sobre ela. Era todo um ecossistema construído para que ela pudesse fazer o que fazia impunemente. As cunhadas repetiam o que ela dizia, riam das piadas, puxavam o coro da zombaria. Uma vez, uma delas veio até mim na cozinha quando eu estava sozinha e disse: "Olha, não leva pro lado pessoal. Ela é assim com todo mundo. Você precisa aprender a rir de si mesma." Mas eu percebia. Não era com todo mundo. Era comigo. O pai do Caio fingia não ver. Fazia comentários do tipo: "Essas mulheres são muito sensíveis hoje em dia." E voltava a tomar seu conhaque. E Caio, ele era o que mais me machucava. Porque mesmo vendo tudo, nunca se colocava entre mim e ela. Uma vez, quando reclamei que ela havia debochado do meu trabalho mais uma vez, ele respondeu: "Você leva tudo pro lado pessoal. Ela só tá tentando se enturmar." E ali eu percebi que ele preferia me desacreditar do que confrontá-la. A primeira vez que pensei em ir embora de verdade foi depois de um Natal. Ela fez um amigo secreto só com presentes irônicos. E o meu foi uma fronha estampada com o desenho de uma mulher carregando uma mala com a frase: "Toda artista um dia volta pra casa dos pais." Todos riram. Ela disse que era brincadeira, mas eu sabia que não era. Naquela noite, chorei sozinha na varanda da casa dela. Caio não me procurou. Eu fiquei ali, olhando o céu escuro, sentindo a garganta doer de tanto segurar o grito. Pensei, se eu sumisse agora, alguém notaria? Eu não queria morrer, mas queria desaparecer, só pra ver se alguém sentiria minha falta. Não da minha presença passiva, mas de mim de verdade. Mas naquela mesma noite, algo mudou. Eu me levantei da varanda. Entrei no quarto onde Caio dormia como se nada tivesse acontecido. Me olhei mais uma vez no espelho do banheiro. E pela primeira vez, não chorei. Não porque não doía, mas porque uma outra sensação começava a crescer dentro de mim. Uma raiva fria. Uma consciência de que aquilo não era só sobre ela. Era sobre tudo que eu deixei passar. Tudo que eu aceitei. Tudo que silenciei. Eu não queria ir embora. Não ainda. Porque agora eu queria ficar. Ficar e esperar o momento certo. Porque eu tinha um segredo. Um segredo que ela não sabia. Que ninguém sabia. E um dia, eu ia usar esse segredo como arma. E naquele dia, ela ia engolir cada palavra cruel que jogou contra mim. Era o aniversário de 60 anos da Dona Alzira, a rainha-mãe. E ela fez questão de organizar uma festa que mais parecia um evento de celebridade decadente. Buffet caro, salão decorado com flores artificiais douradas e um DJ tocando músicas de gosto duvidoso. O convite veio em papel timbrado como se fosse um casamento real. E junto dele, um bilhete escrito à mão. "Espero que você vá. É importante para todos nós." Eu sabia o que aquilo queria dizer. Não era sobre comemorar a vida dela. Era sobre reafirmar seu domínio. Um palco onde ela poderia, mais uma vez, mostrar quem era a dona do jogo. E quem era só figurante. Caio me olhou quando recebi o convite. Aquele olhar que dizia: "Você vai, né?" E eu fui. Não por ele, não por ela, mas por mim. Porque alguma coisa dentro de mim já estava diferente. Eu não ia mais como vítima. Eu ia como alguém que tinha algo a entregar. A semana que antecedeu a festa foi um caos interno. Me olhei no espelho dezenas de vezes. Escolhi e rejeitei roupas como se a roupa certa fosse me proteger. Mas no fim, vesti algo que representava quem eu era. Um vestido simples, elegante, da cor vinho escuro, que abraçava meu corpo sem pedir desculpas por ele. Fui sozinha até o salão. Caio já estava lá, ajudando nos bastidores. A entrada era decorada com fotos da Dona Alzira em várias fases da vida. Criança, debutante, grávida. Uma linha do tempo visual onde ela reinava absoluta. Quando entrei, os olhares vieram. Aqueles olhares silenciosos, carregados de julgamento, de expectativa. Cumprimentei todos com educação. Sentei numa mesa no canto. Observei. Eu estava calma, incrivelmente calma, como o mar antes da tempestade. A noite foi se desenrolando em ritmo lento. Discursos, homenagens, vídeos antigos. E então veio o momento das brincadeiras. Era tradição, segundo eles.
Uma espécie de roast familiar, onde cada um recebia um presente simbólico e uma piada junto. Meu nome foi o penúltimo a ser chamado. Subi no pequeno palco improvisado, cercada por risadas e copos de espumante. Ela pegou o microfone com aquele ar teatral, olhou para mim e disse: "Essa aqui, nossa querida Nora artista. Aquela que vive no mundo da lua e sobrevive desenhando monstrinhos. Gente, vocês sabiam que ela já ganhou um prêmio internacional? Eu também não. Mas ela vive dizendo por aí que é reconhecida. Deve ser em outro planeta, né?" As risadas explodiram. Ela continuou: "Trouxe um presente especial para você. Uma agenda. Assim você pode anotar os dias em que vai tentar ser alguém normal. Risos, gritos, palmas." Eu olhei ao redor. Vi rostos dobrados de riso. Vi Caio, com um sorriso amarelo e a cabeça baixa. Foi aí que eu senti. Não mais vergonha, não mais raiva. Eu senti que era a hora. Voltei para minha mesa em silêncio. Mas meu corpo estava em combustão. Olhei para ela, ainda no palco, se deliciando com os aplausos. Ela achava que tinha vencido mais uma vez. Que tinha me quebrado de novo. Mal sabia ela. A sensação naquele salão era a de um teatro cheio de figurantes que aplaudiam o vilão achando que ele era o herói. Eu era a peça fora do script. A presença incômoda, a mancha no tapete vermelho. Mas eu não ia mais tentar me encaixar. Peguei minha bolsa, me levantei e caminhei até o microfone. Caio me olhou com pânico. As cunhadas sussurraram entre si. Ela, a sogra, cruzou os braços com um sorriso debochado. E eu, com a voz firme, falei: "Já que é noite de verdades disfarçadas de piada, acho que tá na hora de contar uma história que ninguém aqui conhece." Silêncio. Eu contei tudo. Contei sobre os anos de humilhações, os almoços que me faziam passar mal, as noites chorando no banheiro, o medo de existir, o esforço constante para agradar alguém que nunca quis ser agradada. E então, revelei o segredo. Contei que, antes mesmo de conhecer o Caio, eu já tinha cruzado com Dona Alzira, que anos atrás, quando eu ainda trabalhava como recepcionista em um coworking, ela foi uma das clientes mais cruéis que já atendi. Que ela me humilhou na frente de colegas, me chamou de incapaz, estúpida, e chegou a dizer que mulher burra devia ser proibida de ocupar espaço. Na época, eu fui demitida por reagir. Era meu primeiro emprego fixo. E ela? Nunca soube quem eu era. Nunca se lembrou do rosto da garota que destruiu com palavras. Até agora. Naquele salão, o silêncio foi tão profundo que eu podia ouvir os ponteiros do relógio. Ela empalideceu. As mãos tremiam. O microfone escapou do controle dela. E então, por fim, alguém, não lembro quem, se levantou e começou a aplaudir. Depois daquele dia, nada foi como antes. Caio tentou me impedir de falar. Disse que eu estava exagerando, que não era lugar nem hora. Mas não importava. Eu tinha esperado tempo demais. O palco dela virou meu tribunal. E a sentença foi pública. Ela não me respondeu. Não naquela noite. Saiu do salão com o rosto tenso, cercada por familiares desconcertados. Alguns me evitaram desde então. Outros vieram pedir desculpas. Mas nada disso importava mais. Eu não chorei naquela noite. Dormi como não dormia havia anos. Não porque tudo estava resolvido, mas porque, finalmente, eu tinha me escutado. Eu, pela primeira vez, fui minha própria voz. E aquele segredo guardado por tanto tempo deixou de ser peso e virou libertação. A repercussão da festa foi um terremoto. Nos dias seguintes, os grupos da família no WhatsApp ficaram silenciosos como velórios. Os emojis sumiram. As mensagens mornas de bom dia desapareceram. Ninguém sabia como reagir. Ninguém queria ser o primeiro a tocar no assunto. Caio, ao contrário do que eu esperava, não tentou me consolar. Ele ficou estranho, dizia pouco, ficava no celular, inquieto, mas calado. 3 dias depois da festa, ele soltou: "Você podia ter falado comigo antes. Não precisava fazer isso desse jeito." Eu respondi com calma: "Mas eu precisei, Caio, porque ninguém me escutava quando eu falava baixo." Ele não disse nada, só levantou e foi pro quarto. Aquela foi a noite em que dormimos em camas separadas pela primeira vez. E, curiosamente, eu dormi bem. O que mais me doía em tudo aquilo não era ter exposto a sogra. Era saber que eu passei tanto tempo escondendo minha própria história para proteger a paz de alguém que nunca protegeu a minha. Depois da festa, algumas pessoas me procuraram em particular. A cunhada mais nova, que sempre foi cúmplice das piadas, me mandou um áudio chorando. Disse que não sabia, que nunca imaginou que eu já tivesse passado por ela antes do casamento. Pediu desculpas. Outros ficaram em silêncio. Alguns sumiram. E eu, pela primeira vez, não senti a obrigação de ir atrás. Eu não devia nada a ninguém.
Comecei a escrever tudo o que tinha guardado. Cada memória, cada frase cruel. Era uma forma de limpar o terreno, de deixar minha mente respirar. E naquele processo percebi que guardar segredos não era nobre. Era autoabandono. A história no coworking parecia tão distante, mas eu me lembrava de cada detalhe. Eu era nova, cheia de medo, mas tentando ser útil. A empresa era exigente, os clientes piores ainda. E então, num dia de chuva pesada, ela entrou no escritório. Apressada, irritada, com o salto batendo como tiros no piso de mármore. Tinha se confundido com a sala de reunião reservada, e quando tentei ajudá-la, ela gritou: "Você é burra ou faz de propósito?" Eu falei 30 vezes que era a sala 4. Não é possível que uma anta dessas tenha sido contratada. Todo mundo ouviu. Eu engoli o choro, mas quando a gerente perguntou o que houve, eu disse a verdade. Resultado? Fui dispensada no dia seguinte. "Não estamos mais com orçamento para manter recepcionista em tempo integral", disseram. Mas eu sabia. Aquele episódio me seguiu como uma sombra. Não pelo emprego perdido, mas pela sensação de ser esmagada por alguém poderoso, frio, impune. E quando a reconheci, anos depois, como mãe do Caio, o universo inteiro pareceu brincar comigo. Na festa, eu vi os rostos se transformarem. Gente que me olhava com pena agora olhava com respeito. Ou com medo. Outros, desconcertados, preferiam fingir que não estavam ali. Mas o rosto dela, esse eu nunca vou esquecer. Ela, que sempre foi altiva, que andava como quem pisa em chão sagrado, parecia menor. O queixo tremia, os olhos fugiam. Pela primeira vez, ela foi forçada a ouvir. Não houve confronto depois. Nenhum pedido de desculpa. Nada. Mas dias depois, recebi uma caixa na portaria do meu prédio. Dentro, um cartão sem assinatura e uma agenda nova, dessa vez preta, com capa de couro. E um bilhete escrito à mão, para você continuar anotando os dias em que se manteve de pé, mesmo quando todos tentaram te derrubar. Era dela. Eu sabia. E de alguma forma, aquilo bastava. Não era redenção. Não apagava nada. Mas era um sinal. Ela me viu. Finalmente, ela me viu. As semanas seguintes foram de redescoberta. Eu voltei a desenhar com mais paixão. Peguei projetos antigos que havia deixado para trás. Reativei minha conta profissional. Falei sobre meu trabalho sem pedir desculpas. Caio e eu conversamos. Longamente. E com dor. Ele me confessou que sempre teve medo da mãe, que passou a vida tentando não decepcioná-la. E que por isso me jogou no mesmo lugar onde ele se escondia. Atrás do silêncio. Eu disse que entendia, mas que não aceitava mais. Acabamos nos separando. Não por ódio, mas por fim. Ele precisava enfrentar a própria sombra. E eu já tinha enfrentado a minha. Comecei a morar sozinha, num estúdio pequeno, iluminado, onde cada parede tinha um traço meu. Era a primeira vez que eu me sentia realmente em casa. Hoje, escrevo esse relato porque sei que muitas mulheres já passaram, ou ainda passam, pelo que eu passei. E porque por muito tempo eu achei que aguentar era sinal de força. Não é. Força é saber a hora de parar de pedir permissão. É reconhecer que o silêncio pode virar grito. E que nossa história merece ser contada, mesmo que doa. Dona Alzira ainda existe. Ainda é cruel, provavelmente. Mas ela já não tem poder sobre mim. E o que me dá mais paz é saber que não precisei gritar para ser ouvida. Só precisei me levantar. E falar. Hoje, olho no espelho e reconheço a mulher que me olha de volta. Ela tem marcas. Tem cicatrizes. Mas acima de tudo, tem voz. E nunca mais vai deixá-la ser apagada.